Cena preta para mim é o protagonismo preto, né? É quando a gente tem a oportunidade de estar aqui diante de câmeras, num espaço que a gente não tem costume de ocupar e deve ocupar. Então a cena preta deve ocupar esses espaços, deve estar de frente para as câmeras, deve estar aqui diante desses momentos. Cena preta para mim é isso. Eu sou a Karina, mulher preta, já estou caminhando aí já há alguns anos dentro do empreendedorismo, do afroempreendedorismo. Trabalhei muitos anos em empresas privadas. Karina é filha do Mauro e da Rosilene, dois jovens que cada um morava numa comunidade lá em Belo Horizonte. Depois de um tempo, minha mãe engravidou e aí nasceu a Karina, muito espivitada, animada, festeira, né? Sempre fui muito da festa, de fazer festa. A Karina também é uma mulher assim que busca sempre estar querendo apoiar e ajudar outras mulheres. Foi assim que eu comecei a trilhar principalmente o meu caminho dentro do empreendedorismo, né? Então é assim que eu me intitulo, né? É uma mulher que está querendo mudar mesmo. Antes eu tinha medo de dizer que eu queria mudar o mundo. Poxa, eu quero mudar o mundo, muita coisa, né? Mas eu acho que quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, ainda que pequeno, mas que muda a perspectiva da outra pessoa e a gente vai mudando mundos. E aí a gente está promovendo a mudança verdadeira. Então eu entendi que a minha ânsia de mudança de mundo, de estar fazendo parte de algum tipo de mudança, ele estava envolvido com isso, com aquelas pequenas mudanças no dia a dia. E aí também eu fui mudando, fui passando por esses momentos de transição. Então essa é a Karina que tem uma fé, né, de que as coisas podem ser melhores. Em 2012 eu vim morar em João Pessoa, a cidade, se eu falar que eu sabia onde era João Pessoa, literalmente eu não sabia, fui ficar sabendo nessa época, quando eu tive vontade de mudar. Vivia num relacionamento abusivo já há muitos anos. E aí eu falei, poxa, se a gente for morar em outro lugar, talvez a gente tenha uma expectativa melhor de vida, um pouco mais longe da família. E aí eu vim e conheci João Pessoa. Aí eu me apaixonei. Minha mãe falou assim, menina, você não vai voltar não, vai desistir não, já tá bom. E eu falo, mãe do céu, eu amo aquele lugar, não dá para voltar, não é questão de trabalho, não é questão de tá bom não. É questão de amor mesmo. Então eu criei um amor pela Paraíba, por João Pessoa. Conheço mais a Paraíba do que Minas. Sou mineira, mas sou uma paraibana aí de coração. 11 anos, né, que estou aqui. E muito feliz também com o acolhimento que essa terra tem me trazido, as coisas boas que essa terra tem me trazido também. A minha formação profissional, ela passa ali por dentro da parte de contabilidade, administração. Durante muitos anos eu trabalhei nessas áreas, administração financeira. E quando foi, alguns anos atrás, eu comecei a entender que eu poderia ser diversas coisas, né? A minha formação, ela começou a se tornar, a entrar em diversos campos. E aí eu conheci o futurismo, as novas economias, onde eu me encontro mais tranquila. Então hoje eu me intitulo como amplificadora de possibilidades, que é uma profissão do futuro que eu já atuo hoje no presente, né? Então amplificando possibilidades das pessoas, por onde vou passando. Então ali perpassa dentro do network, das redes, dos contatos, motivando mesmo as redes que elas trabalhem em colaboração. Então eu trabalho dentro das novas economias com essa visão de novo, né, de futuro.
Então, dentro desse contexto todo, tem o afroempreendedorismo, que é onde a gente, assim como diz o programa, né, o nome do programa, Cena Preta, onde o protagonismo preto, ele está em destaque, feito por pretos para pretos também. Então, onde também a gente busca compreender como é que esses espaços, o espaço mesmo do empreendedorismo ainda muito romantizado, né? Como é que a pessoa preta tem feito esse caminho. Então, a primeira coisa é que eu me sentia sozinha, né? Enquanto ia fazer as coisas, eu às vezes não identificava os meus pares. Onde que estão as pessoas que estão fazendo o empreendedorismo preto acontecer? E aí eu fui buscar outras referências a nível nacional, e aí encontrei o turismo preto, eu encontrei aonde você tem feiras de beleza preta, a própria Feira Preta com a Adriana Barbosa. Então ali eu fui me inspirando para também entender que aqui a gente poderia ter essa cena valorizada, essa questão do afroempreendedorismo valorizado. Dentro de um contexto geral também, quando a gente vai pensar nos territórios, não tem como a gente pensar num local onde ele está altamente sujeito a todos os tipos de vulnerabilidades sociais. Então, falta de saneamento básico, falta de educação, falta do apoio da gestão pública mesmo para que esse lugar se desenvolva. E aí a gente encontra mulheres e homens dispostos a lutarem pela própria vida, né? Porque na maioria das vezes o empreendedorismo é um empreendedorismo ainda por necessidade. Então eles se encontram ainda numa área de muita vulnerabilidade, porém a favela ela é potência. Então se a gente só enxergar a carência através dessas necessidades que a gente encontra que são reais, a gente não consegue fomentar a potência. A gente vai ficar sempre fazendo e arrumando um jeito de assistir essas pessoas e não fazer com que o fomento chegue até elas. Eu queria que, assim, no passado, talvez, quando eu ainda estava lá na minha adolescência, que eu encontrasse projetos que fomentassem isso na minha quebrada, sabe? Então, se tivesse tido mais oportunidades, talvez eu teria colocado minhas ideias, porque muitas ideias morrem, né, atrás dessas telas, dentro dos barracos. Então, a gente fica ali, a gente está preso, porque às vezes a oportunidade mesmo, ela às vezes até existe, mas até ela chegar em quem precisa é um outro verdadeiro desafio, né? Então, eu, assim, na minha adolescência eu gostaria de ter acessado um programa legal de empreendedorismo, de ter entendido isso, de ter aprendido na escola, talvez, como fazer, né? Um dos maiores fatores de importância é que eu não me via nesse lugar, né? Eu trouxe até no início que eu fui vítima de violência doméstica, eu sofri agressão, sofri abuso eu comecei um relacionamento com 15 anos. E aí, quando eu encerrei esse relacionamento, foi quando eu tive vontade de fazer algo por mim, mas eu não sabia nem ainda o que eu gostava, onde é que eu poderia ocupar. Eu alisava meu cabelo porque era assim que ele queria e tinha vários fatores que eram muito fortes, até para eu me ver nesses espaços. Então, já existiam. E por não ver outras pessoas também, e achar mais difícil ainda, por exemplo, de estar gravando num espaço de arte. A arte, ela tem muito da gente,